Boa noite. A graça e a paz, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé, para que nós possamos orar e dar início ao nosso culto. Amém? Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Peço que o Senhor nos dê a sua dádiva de revelação na noite de hoje, para que possamos sair daqui com o coração cheio da porção que Ele tem para nos dar, até porque, graças a Deus pelo seu conhecimento e nos conhecer tão bem, Ele vai nos dando em porções e vai nos deixando sermos alimentados. Quando Deus chamou a sua palavra de comida e disse que nós somos alimentados por meio dela, não adianta nos empanturrarmos com excessos de conhecimento e de busca, até porque tudo o que se pode conhecer de Deus é por meio de revelação. E eu quero dar continuidade hoje à nossa conversa sobre a velha história de Jesus e sua cruz, onde agora eu já caminho para os finalmente, e isso muito tem me custado em angústia e em meditação, e também tem me desafiado em como o fazer em tão pouco tempo. Quisesse Deus que nós tivéssemos a prática da igreja inicial, onde todos se reuniam todos os dias e conversavam e ensinavam uns aos outros ao cair da noite em suas casas. Todas as noites a igreja se reunia e ali ela era edificada. Agora nós temos um tempo limitado e é esse o desafio que nós enfrentamos. E hoje o texto que o Senhor colocou no meu coração está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, onde mais uma vez Jesus vai falar da sua morte e da sua ressurreição. Queria que cada um de nós também tivesse o seguinte propósito: compreender esse texto com uma lembrança de Hebreus capítulo 11, verso 38, quando fala dos heróis da fé, dos homens e das mulheres que viveram no mundo pela fé, viveram com Deus, e grandes feitos eles realizaram, e Deus realizou por meio deles, mas que ao fim dos seus biógrafos, da sua biografia, foi escrito que o mundo não era digno deles. E o mundo não era digno dessas pessoas, não porque elas eram melhor do que as outras pessoas que estavam no mundo, mas é porque elas não faziam mais parte deste mundo. O mundo que Jesus nos trouxe para oferecer é um outro mundo diferente do mundo que nós temos. O mundo que nós temos é um mundo que nós já podemos conhecer. Ele já nos é apresentado dia a dia. É um mundo onde a gente nasce, cresce, provavelmente se reproduza e morra. O mundo de Jesus não. O mundo de Jesus a gente nasce, cresce e vive a vida eterna. Vive para todo sempre com Ele. Esse é um mundo o qual Jesus nos ofereceu. E esse mundo de Jesus é um mundo que vence o nosso mundo. E por causa disso é que nós precisamos aprender o que significa a velha história de Jesus e sua cruz, porque essa história é do novo mundo, o mundo do Senhor, o mundo de Jesus. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 32, vai dizer assim: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos seus chefes, aos chefes dos sacerdotes
e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Amém? Feche seus olhos, baixa sua cabeça comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, que é poder para as nossas vidas, e pedimos que Tu nos ministres, Senhor, em nossos corações. Nós precisamos, Pai, da Tua iluminação e da Tua revelação, porque a nossa capacidade de compreensão, Senhor, não alcança tamanha altura. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, perdoa os nossos pecados e faz dessa noite, Senhor, uma noite especial na Tua presença para cada um de nós. Amém. Mais uma vez, Jesus relata a sua morte e a sua ressurreição. E por que essa necessidade de mais uma vez Jesus relatar? Porque mais uma vez Jesus tem que dizer tudo o que ia acontecer, porque essa necessidade de repetir aquilo que eles já sabiam. O Evangelho de Marcos é um evangelho que, à luz da teologia, é o amanuense de Pedro. Marcos escreve o Evangelho, João Marcos, escreve o seu Evangelho, a biografia aos olhos de Marcos, escutando Pedro, aquilo que Pedro contava. Nós não sabíamos se sentavam os dois e quantos mais, e Pedro começava então a contar os acontecimentos e os feitos de Jesus, e Marcos ia anotando e escrevendo e tornou o seu Evangelho. Ou não sabemos se o próprio Pedro chamou para que ele escrevesse a respeito. O que importa é que, sendo o menor dos evangelhos, o Evangelho de Marcos, e aqui como bem dito por pastor Celso em sua palavra, um evangelho que, ao ser lido comparado aos demais evangelhos, parece ser um evangelho de quem só tinha o 2º grau ou fundamental, e como conhecimento de ciência e de letras. Ele tem muito também a nos falar. Aqui Jesus torna a necessidade de esclarecer para os discípulos, chamando-os à parte e dizendo o que iria acontecer com ele. Por que isso? Por que essa necessidade? Por causa de uma série de conversas e de acontecimentos do capítulo 10. Primeiro deles, a conversa de Jesus e de um homem rico, verso 17, abram suas Bíblias. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde: por que você me chama de bom? Você não sabe que bom só existe um, que é o próprio Pai, que é Deus? Então, se você é um judeu e você me reconhece e ajoelha-se diante de mim e me chama de bom, você sabe então que eu sou o Filho de Deus. Você sabe que eu sou o Messias, o esperado de todos vocês. A indagação subliminar de Jesus a esse homem caminha por aí. Você vai ver no decorrer do discurso de Jesus para com ele. Você me chama de bom, você tem os seus princípios religiosos formados, tanto que Jesus vai perguntar a ele se ele obedecia e conhecia os mandamentos. Ele diz: desde menino, desde de jovenzito, desde rapaz, que eu os sigo e os pratico. Então Jesus diz: então você sabe quem eu sou, você sabe que eu sou o Messias. Só que na cabeça daquele homem rico, o Messias, quem era? Era aquele que haveria de vir e implantar um novo reino, ou seja, aquele que iria destronar César e iria assumir o comando de todo o mundo. Ele iria para
para Jerusalém, depois ele iria para Roma e assumiria a sua posição de rei sobre todos os povos. Então aquele homem logo se apresentou a Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu quero estar lá contigo, eu quero participar disso, porque eu creio em tudo que foi me ensinado. Eu sou judeu desde pequenininho, eu trago comigo minha religião, então é isso que eu espero do Senhor. Eu espero que, já que o Senhor vai assumir sua posição, o Senhor é o Messias, o Senhor vai ser o grande rei, e quando o Senhor chegar lá no seu trono, eu quero que o Senhor saiba que eu já lhe procurei antes, que eu já estive aqui com o Senhor antes, porque essa era a mentalidade daquele homem rico. E qual foi a resposta de Jesus para ele? A primeira resposta, versículo 21, diz que Jesus o amou. Isso aqui fique muito bem claro para nós. Jesus o amou como ele é, ou como ele era. Jesus nos ama como nós somos. Diz que Jesus o amou, mas disse também que Jesus olhou para ele e disse: te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, entrega aos pobres, volta e segue-me, e eu te darei um tesouro no céu, e aqui na terra tu andarás comigo. Ora, aquele homem, ele tinha a expectativa de que ele iria viver um novo reino. Se o Messias chegou, o Messias vai tomar sua posição de rei, e esse reino é o reino que, ao conhecimento da época, eles chamavam de Shalom. Shalom para nós hoje é muito bem traduzido como paz, mas não é só paz a tradução de Shalom. A tradução de Shalom é abundância para todos, tudo para todos em abundância. Você dizer assim, Shalom para você, você está dizendo assim: eu desejo tudo de bom para você, e tudo de bom em muita quantidade e abundância. Essa era a expectativa do reino messiânico. O reino messiânico era o reino que traria tudo em grande quantidade e em abundância e com paz. Então, desejar para Arnaldinho tudo em boa quantidade, em abundância e com paz. Era essa a expectativa. Aí esse homem então se entristece, dá as costas e vai embora. Começa-se um diálogo e os questionamentos entre os discípulos. E aí entra Pedro, né? E Pedro, assim como só ele poderia entrar realmente, Pedro, no versículo 26, diz assim: os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem poderá ser salvo? Pedro pergunta assim: nesse caso, quem poderá ser salvo? Os discípulos perguntam assim: quem poderá ser salvo neste caso? Porque nessa conversa com o jovem rico, surge também a indagação de Jesus, que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Essa expressão é muito interessante, porque várias são as tentativas de explicar o que Jesus quis dizer com um camelo passar no fundo de uma agulha. Alguns dizem que agulha era o nome de uma porta que tinha-se debaixo do muro de Jerusalém. Era assim uma porta subterrânea, um buraco subterrâneo, onde você se abaixava, e você entrava, passava por debaixo do muro e saía do outro lado. Então, alguns diziam que era impossível que um camelo se dobrasse ali, entrasse no buraco e saísse do outro lado. Outros dizem que essa expressão de agulha, fundo de agulha, eram brechas que tinham nos muros de Jerusalém, onde os arqueiros
usavam essas flechas para atirarem em caso de guerra. Eram pequenas flechas que tinham nos muros. E outros também já disseram que, na verdade, o comparativo não significa ao tamanho do espaço do fundo da agulha, mas sim ao que significa o camelo. O camelo era a corda que amarrava navios, então era uma corda grossa, assim, uma corda de bastante espessura, onde jamais entraria no fundo de uma agulha daquela que nós temos em casa. Bom, o significado que Jesus quis dizer é o seguinte: na verdade ele diz, é quase que impossível um rico entrar no reino dos céus. Um rico como o jovem rico, como aquele homem rico. É quase que impossível. Por quê? Porque os propósitos de vida que aquele homem tem não passa no reino dos céus. O reino que está para ser implantado é outro reino, é um reino diferente, é uma outra proposta. Não é que ele nos condena ou condenou o homem porque o homem tinha posses, mas o homem não compreendia que a proposta de Deus agora era outra, e o homem não compreendeu. Ele achava que o reino da paz, o reino do Shalom, que era o reino de tudo em abundância e com paz, se resumia apenas a ter muito e estar presente e ter a vida eterna. Porque quando ele disse: o que faço, mestre, para que eu possa ter a vida eterna, é como se nós hoje, em nosso contemporâneo, disséssemos a alguém assim: aceite Jesus, porque se você aceitar Jesus, você, quando morrer, não vai para o inferno, você vai para o céu. Hoje seria a nossa linguagem. A época daquele homem não, ele esperava o quê? O Messias esperado, o filho da mulher, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente e seria entronado, seria tido como rei e traria o novo reino, o Messias, o reino messiânico. Então essa era a compreensão de todo aquele contexto. Aí quando Jesus solta as suas palavras e diz que para o homem é quase que impossível um rico entrar no reino dos céus, porque os propósitos são outros, Pedro se levanta junto com os discípulos e, de forma muito interessante, eles dizem assim: então quem herdará o reino? Como se também eles fossem muito ricos. A impressão que dá quando Pedro pergunta é como se Pedro tivesse deixado assim uma grande indústria pesqueira e se colocado à disposição de Jesus, até porque ele diz assim: Senhor, nós deixamos tudo por causa de ti. Aí você vai olhar no texto, e eu não tenho realmente como estar lendo ponto a ponto, mas eu queria que você levasse para a sua casa todo esse capítulo e depois você meditasse sobre ele. E Pedro começa então dizendo assim: nós deixamos tudo por ti, então nós estamos bem na foto. Nós estamos bem na foto porque a gente deixou tudo. Só que, olhando para a vida dos discípulos, nós vamos ver que os discípulos não tinham grandes coisas, mas eles entenderam assim, e essa foi uma das circunstâncias. Então, Jesus começa a se afastar, os discípulos começam a se perguntarem entre si, e vem a pergunta também que eu queria fazer para nós nesta noite. Que está no versículo 26. Neste caso, quem poderá ser salvo? Quem poderá herdar esse reino do Shalom, que Jesus vai traduzir no versículo 21 como vida eterna ou céu, no versículo 23 como reino de Deus, no versículo 30 como quando entrares na tua glória? Quem poderá entrar neste lugar? Quem? Jesus então responde e diz: para o homem pode parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. Continua-se a caminhada, e se nós chegamos então aqui ao versículo 36, ou melhor, no versículo 35, vamos voltar um pouquinho do 36, para entendermos melhor. Diz assim: nisso Tiago e
João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, porque, lembrem-se que Jesus estava adiante, né? Versículo 32, eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente dos discípulos, né? Jesus ia assim, à frente deles. Depois da conversa com o jovem rico, Jesus se afastou um pouco deles, e foi seguindo assim, à frente dos discípulos. Então 2 deles, Tiago e João, se aproximaram dele, chegaram até ele, versículo 35, e disseram: Mestre, queremos que nos faça aquilo que vamos te pedir. E Jesus disse assim: o que é que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou. O que é que vocês querem que eu faça? Aí eles responderam: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus volta então a responder para aqueles homens, dizendo assim: vocês ainda não compreendem, vocês não estão compreendendo o que é que vai acontecer quando eu chegar agora em Jerusalém. Vocês estão pensando que nós estamos indo para lá, e lá nós vamos agora terminar, vamos consumar aquilo que está faltando, e a consumação do que está faltando é o êxtase de tudo aquilo que vocês pensam. Eu vou sentar no lugar onde todos desejariam estar sentados, e vocês agora querem sentar do meu lado. 2 dos discípulos disseram isso a ele: deixa-nos que sentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então Jesus responde no versículo 42, mais uma vez eu vos digo, leiam todo o capítulo depois e lembrem-se de pedir a Deus que ilumine a mente de vocês em uma direção de vida. Jesus responde no versículo 42 o seguinte: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Resposta de Jesus para aqueles 2 dos seus discípulos. Por quê? Porque nós temos 3 bases elementares em nossas vidas, pelo menos. Primeiro, nós sonhamos com a felicidade, nós queremos ser felizes, e nós acreditamos na felicidade como um contentamento perene, um contentamento sobre todas as coisas, nenhum tipo de aborrecimento, nenhuma contrariedade, nada que possa nos tirar daquela circunstância. Por isso que nós acreditamos ou vivemos muito a felicidade momentânea, porque a gente diz assim: eu estou feliz hoje, mas não sei amanhã se levantam outras coisas que terminam me roubando. Mas nós temos um alvo na vida deste mundo. Este mundo nos engana com uma expectativa de que um dia nós poderemos sim ser felizes, e felizes de maneira plena e completa e perene, ou seja, sempre sermos aquela coisa assim, de maneira que nada poderá nos abalar. Essa é a proposta desse mundo, e sabemos nós que a proposta desse mundo é uma proposta enganosa, porque o que mais existe no nosso coração, segundo o entendimento de Pedro, é que todo homem tem um profundo apego a tudo que tem um profundo apego a fontes de prazer, de satisfação e de contentamento. Todo homem tem um profundo apego às suas fontes de prazer, de satisfação e de contentamento. E nós acreditamos que o nosso caminho da
felicidade é um caminho de conquistas. Nós sempre achamos que vamos investindo da vida que temos, e nesse investimento diário, dependendo de como nós tivermos capacidade e inteligência para construirmos o nosso futuro, nós faremos com que o nosso amanhã seja a nossa plenitude de contentamento. Até porque nós sempre acreditamos que quando alcançarmos tal patamar na vida, tal degrau da história, tal posição, ou alcançarmos tal sonho, nós estaremos mais felizes. Quando eu me formar, quando eu passar no concurso, quando eu alcançar a minha autonomia, aí a minha vida vai ser melhor, porque pelo menos essas coisas de hoje já não existem mais. E nós vamos acreditando nisso, nós vamos traçando o nosso caminho da felicidade como o caminho de nossas conquistas. E o caminho das nossas conquistas é o reino dos homens. E o reino dos homens, ele está sempre atrás. Jesus está sempre adiante do reino dos homens. Quem está atrás do reino de Cristo, ou seja, quem está ficando para trás, ele ainda está pensando em ser alguma coisa. Ele está pensando em alcançar Jesus para que possa fazer um pedido onde ele possa crescer mais em condições, em status. É essa a nossa compreensão. E era esse aqui o ambiente o qual Jesus foi obrigado a repetir tudo quanto ele ia passar. Todo o capítulo 10 é um ambiente, é uma circunstância que Jesus disse assim: olha, por causa de tudo isso é necessário que eu explique para vocês de novo o que é o caminho da cruz. Por exemplo, começa-se o capítulo 10 com a seguinte indagação a Jesus. Diz assim o versículo 1: então Jesus saiu dali e foi para uma região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Versículo 2: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Parece ser uma pergunta delicadíssima, né? E realmente é uma pergunta delicadíssima, porque o próprio texto diz que eles fizeram com a intenção de colocá-lo à prova. Mas a resposta de Jesus poderia ir muito além em compreensão na mente daqueles que perguntaram. Por quê? Vocês sabem que o governo, à época de Jesus, o governo maior, o governador de toda a Judéia, era Herodes. Vocês sabem disso. Herodes tinha um irmão chamado Filipe. Filipe, por sua vez, tinha uma mulher, uma esposa linda, chamada Herodias. E Herodes era o governador, ele era o tuxau, ele era um manda-chuva dali da questão. E Herodes se apaixona pela mulher do seu irmão, por Herodias, e os dois então começam a viver um romance. Vejam o clima da pergunta: é permitido isso, Jesus? É lícito que um homem pegue assim a mulher do irmão dele? É permitido que um homem se divorcie? Mas a intenção da pergunta não era apenas o que Moisés tinha ensinado, porque o que Moisés tinha ensinado já estava elucidado. O que Jesus respondeu como resposta de Moisés foi apenas repetição, mas a intenção não era só essa. Quando Jesus disse: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Por quê? Porque
só vos foi lícita por causa da dureza dos vossos corações. Aí entra um ponto também muito interessante que eu quero esclarecer. A dureza dos nossos corações não está apenas no princípio do nosso divórcio, onde eu entendo que eu não quero mais viver com a minha mulher. Ela está também no princípio da minha vida conjugal, quando eu vou receber aquela mulher. Será que eu perguntei, eu esperei que a mulher que eu vou receber foi a mulher que Deus me deu? Ou eu escolhi a minha mulher? Porque é normal que a gente escolha. Aí a gente escolhe, a mulher casa, aí depois não dá certo. Aí quando não dá certo, a gente joga a culpa para Deus. Aí disse, Senhor, como é que eu faço agora? Aí Deus, depois aí assim, dá carta de divórcio. Porque a mulher que Deus lhe deu, nunca você vai se separar dela. E se você separar, é só por causa da dureza do coração. Mas um dia você vai voltar e vai se unir a ela. Porque a mulher do homem é a outra metade do homem. É a complementação do homem, feita por Deus para a plenitude do homem. Mas isso aí entra num outro ponto que eu não queria nesse momento me ater. Vou voltar aqui para o texto, aonde Herodes então começa a viver um romance com Herodias. Quando Herodes começa a viver um romance com Herodias, João Batista, o profeta, descobre. Aí vai lá no governador, mesmo sendo profeta, e diz assim: você está errado, não é lícito isso que você está fazendo. Como é que você fica com a mulher do seu irmão? Só porque você tem o poder, só porque você tem a força nas mãos, você toma a mulher do seu irmão e vai viver com ela, vai viver um romance com ela, com a mulher do seu irmão, Herodes. Herodes, por sua vez, cala-se, mas Herodias cria um ódio a João Batista, ao profeta. Vejam o clima do momento que Jesus vivia. Então Herodias toma um ódio a João Batista, e um dia, no aniversário de Herodias manda sua filha dançar como um presente a Herodes, a filha dela. E a filha dela dança tão lindo para Herodes, e de forma, Herodes parece que mostra-se ser um homem corrompido ao sexo, e quando ele vê a moça dançando, ele fica babando e salivando, e quando termina ele diz assim: peça, minha filha, o que você quiser eu lhe dou, peça qualquer coisa, o que você me pedir eu vou lhe dar. Então a moça procura a mãe e diz: mãe, o que é que eu peço? Ela disse: peça a cabeça de João Batista. Ela volta então para Herodes e diz: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja, é isso que eu quero. E ele diz: agora mesmo, manda matar o profeta logo, traga logo, que eu prometi, que eu disse que ia dar, eu dou. Você não quer a cabeça dele? E assim aconteceu. Então vocês vão vendo que o clima do capítulo 10 é muito tenso, quando Jesus ele vem em necessidade de trazer a sua cruz, de mostrar nova história. Outro ponto também, versículo 13: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Sabe por que repreendiam? Porque eles diziam assim: não é tempo para criança, isso aqui não é coisa de brincadeira. Aqui a gente está indo para Roma, rapaz, a gente vai tomar lá tudo, e Jesus vai sentar lá no lugar de César aí. Como é que vai trazer criança? Criança aqui é estorvo, fica quieto para lá, não traz os meninos não. E não é diferente da época a qual nós vivemos. Por exemplo, eu li recentemente uma reportagem do New York, onde uma pesquisa aos americanos disseram que uma das causas da infelicidade, pasmem vocês, dos casais americanos são os filhos. Sabe por quê? A compreensão deles. Porque eles dizem que filhos dão trabalho. Filhos, eles tardiam os nossos planos. Quantas pessoas talvez você conheça que diga assim:
Melina, olha, eu tive a oportunidade da minha filha, mas tu sabe, não, com esse menino, eu vou para onde? Eu tive a oportunidade da minha vida, mas eu vou para onde com esse menino? Filho dá trabalho, filho tem que acordar de madrugada, filho tem que limpar, filho tem que saber se está chorando porque está com dor de ouvido, se é cólica, aquela coisa linda que nós temos, dá trabalho, aí as pessoas dizem, eu não quero. Isso, graças a Deus, eu creio que não se aplica ao nosso Brasil, mas para as americanas, nessa mesma pesquisa, em 19 itens perguntado a elas, que elas mais gostavam de fazer na vida, o que você mais gosta de fazer na vida? Foram perguntados 19 itens, isso. Os filhos, cuidar dos filhos estava em 16º lugar. Estava na frente, falar o telefone, fazer shopping, academia, tudo isso estava na frente. Em 16º lugar apareceu a colocação, cuidar dos meus filhos. Por quê? Porque nós acreditamos que na construção da nossa vida, nas nossas investidas de existência em nosso futuro, os filhos, eles podem nos atrapalhar, eles podem nos causar tropeço, eles podem nos amarrar, pode ser que demore, sai daqui, Jesus está passando, levam ele as crianças, não leva as crianças não. Aí Jesus chega e diz assim, vocês estão errados. No reino do meu Pai, crianças têm valor, crianças são honradas. Diz o texto que Jesus pega as criancinhas, coloca-as no colo e perde tempo na nossa compreensão, né? Ou talvez na compreensão também dos discípulos, já que afastavam as crianças dele. Então não tem vez para criança. Jesus disse, no reino do meu Pai tem. No reino do meu Pai, as crianças são as donas do reino, porque aquele que não se tornar como uma delas, nem verá o reino. Se nós formos um pouquinho mais adiante para o versículo 48, nós vamos ver o seguinte, versículo 47, voltando um pouquinho antes. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na verdade, versículo 46 diz assim, então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, ou Bartimeu, que significa Bar, é filho de Bar Jonas, filho de Jonas, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe qual foi a atitude dos discípulos em relação ao apelo de um necessitado, de um cego, de um pobre, de um que não tem nada na vida, de um excluído, que não tem um cartão de crédito bom, que não tem milhas para sair gritando e buscando Jesus aonde quiser? Sabe qual foi a atitude dos discípulos? Disseram o seguinte, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Fica calado, Bartimeu, tu está fazendo o que aí? Tu fica calado, Bartimeu. Muitos o repreendiam, porque dizia, Bartimeu, Jesus está passando aqui, mas nós estamos passando, mas nós temos uma missão. Nós temos um alvo, nós temos uma direção na vida, nós temos um sentido. E os discípulos repreendiam os pobres, os necessitados. E então Jesus vai e repreende os seus discípulos mais uma vez e diz assim, olha, vocês mais uma vez estão errados, tragam o cego a mim, porque no reino do meu Pai, os necessitados, os desprovidos, os mais fracos, têm vez. E eu queria aqui deixar muito claro
que os mais fracos não são os que não têm posses. Os mais fracos podem ser sua esposa, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser seu vizinho. Os mais fracos podem ser o seu patrão. Ele pode ser mais fraco, sim. Cabe a nós pararmos e olharmos para as pessoas e entendermos quais são as necessidades dos outros, porque nós perdemos o foco da necessidade do próximo quando nós só conseguimos olhar para nós mesmos. Aquele homem rico, ele só conseguia olhar para ele. Ele disse: lembra-te de mim. Ele tinha um projeto pessoal com Deus. E Jesus diz assim: olha, no reino no qual você pede entrada, o outro também tem vez. E se você quer entrada nesse reino e quer participar desse reino, é necessário que você também pegue a mesma cruz e leve para onde eu vou levar. A minha cruz, ou melhor, a cruz de Jesus, é a minha e a sua cruz, Magda, irmão Joãozinho. É a cruz de não termos mais a nossa própria vontade, e a nossa vontade ser a vontade dele. E quando nós entendemos e entregamos a nossa vontade a ele, nós acreditamos que ele é tão bom, generoso, maravilhoso, bom, perfeito e agradável, que o melhor para nós será ter a vontade dele. Enquanto nós estivermos pensando que nós temos o melhor para nós mesmos, nós estamos olhando para o reino do mundo, para o reino dos homens. Cada um entende que tem o melhor para si mesmo, tanto que a disputa e a grande luta do mundo é: se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Quem vai fazer por mim? Não, eu tenho que fazer por mim. Alguém já cantou até dizendo assim: é cada um por si, Deus contra todos. Você vai morrer e não vai para o céu. É bom aprender, a vida é cruel, o homem primata. Será que é isso? Aí o Jesus disse assim: mas Raiz, esse mundo aí é o mundo, é o teu reino, é o reino do homem, o reino do meu pai. O homem não é primata. O reino do meu pai, o homem, ele é perceptível ao sofrimento do outro, à fraqueza do outro, e ele é disponível ao mais fraco. Ele sabe que o mais fraco vai pedir dinheiro a ele, ele não vai pagar, mas mesmo assim ele dá, quando pode. O ruim é quando não pode, porque ele vai querer tomar a força. Eu já vi gente aqui dizendo assim: vou tomar a geladeira dele, emprestei, ele não me paga, vou buscar a geladeira. Por que deu? Não devia ter dado. Foi querer ser Deus na vida do cara, do sujeito, da menina, da moça, da mulher. Se você não pode fazer, não faça, porque Deus o fará. Não tome o lugar de Deus na vida das pessoas. Não queira, porque esse lugar já foi ocupado por Ele. Mas se você pode fazer, diz a Bíblia, seja sensível ao outro, porque existem aqueles que estão clamando, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas muitos não têm essa compreensão, porque entendem o seguinte: o mundo melhor seria um mundo que não tivesse aquele que precisasse. Porque quando o cara precisa, eu tenho que tirar do meu. O meu tão suado. Olha meu estilo de vida e olha o dele. Eu vivo lutando, meu amigo. Eu acordo de 5h30 da manhã, eu vou dormir de 11 da noite para conseguir alguma coisa. Aí eu vou pegar do meu para dar a ele, que acorda muitas vezes de 9, mas ele acorda e clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é fraco. Então, o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, ele se resume a 3 coisas, pelo menos, para terminar: sexo,
Herodes, Herodias, Felipe. Dinheiro, homem rico e poder. Senhor, quando tu assumir a tua posição, depois do impeachment, tu deixa que eu quero ser chefe da Casa Civil e o meu irmão vai ser o ministro da Fazenda. É essa o reino do mundo que nós criamos, traduzindo de uma maneira mais bíblica, capítulo 10, prazer, desejos e autossuficiência. Eu quero que eu possa viver as mais inflamadas paixões. Eu quero ter romances assim incendiados. Eu quero que aflore em mim tudo o que há de melhor no meu corpo, embora que eu tenha que pegar a mulher do meu irmão. Eu tenho que ter dinheiro, porque eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quiser. Eu sou autossuficiente. Porque diz que quando o dinheiro vai e não resolve é porque foi pouco. Porque tem que resolver. Isso é o reino do mundo. Então eu tenho que ter prazer, eu tenho que ter dinheiro, e eu tenho que ter pessoas que me sirvam. Porque aquele que quer ter poder, ele tem a necessidade de ter serventios à sua disposição. Porque as pessoas se degladeiam pelo poder, se corrompem, investindo muito mais do que vão ganhar, na expectativa de ter o retorno do investimento através de uma corrupção, porque senão normalmente ninguém consegue retirar o que gasta com a campanha de vereador, de governador, de presidente, ninguém tira com o salário. Então todo mundo sabe que se corrompe, mas mais do que isso, está também um desejo, um profundo desejo de ver as outras pessoas aos meus pés, bajuladores, pessoas que eu possa dar ordem e elas cumpram o que eu mandar, poder. E nesse ambiente aqui, foi que Jesus disse: chamando à parte os 12, disse o que haveria de lhe acontecer: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão dele, e o açoitarão e o matarão. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Porque todas as vezes que Jesus falava da sua necessidade de morte, em consciência que ele era necessário que ele morresse, ele acreditava na promessa de Deus, que se ele morresse, o Pai o venceria da morte e o tiraria de lá. E esse é o nosso chamado hoje. O nosso chamado hoje é um chamado de morte. É onde ele diz assim: você acredita que se você entregar a sua vida a mim, se convertendo verdadeiramente a mim, rendendo-se a mim em todos os seus desejos, eu farei de você uma pessoa que você nunca imaginou ser? Porque diz a palavra de Deus: eu é que sei os planos que tenho para vós, os pensamentos que eu tenho para você, pensamentos de paz, de bem e não de mal, e pensamento de dar a você um fim. Nós lutamos muito por um fim, não sabemos qual vai ser o nosso fim,
esperamos que seja o melhor possível. Quantos almejavam um fim que minha avózinha teve, por exemplo, com 96 anos, morreu dormindo? E o testemunho, entre tantos que eu trouxe dela, foi uma frase que, quantas vezes escutei, eu nunca senti uma dor. Quantos queriam ter esse fim? Ela não foi para uma UTI, e olha que fazia já 16 anos que ela era cometida de um câncer de mama, aonde os médicos entenderam que era melhor não mexer. E ela carregou consigo 16 anos. E pela primeira vez, só depois do óbito, eu tive a condição ou a oportunidade de ver o seio da minha avó, que já não tinha mais. O câncer tinha corroído. Ela tinha só o espaço e um grande caroço aqui. Porque minha avó nunca mostrou nada para ninguém. Qual é o fim que você deseja? O fim que Jesus deseja para nós é que nós nos rendamos a Ele, entreguemos e nos convertamos verdadeiramente a Ele, entregando nossa vida a Ele, e o mais Ele fará. Porque o açoite, a humilhação, a cuspida, Ele levou já consigo, e Ele já ressuscitou. Agora a mim e a você é dado esse desafio. Hoje, a palavra de Jesus para as nossas vidas é: entregue sua vida ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Se você está aqui hoje e você ainda não se converteu a Jesus, você ainda não se dobrou à proposta da cruz, que é morrer para os seus desejos, morrer para os seus sonhos, para viver os sonhos de Deus, morrer para as suas vontades. Eu queria dizer a você: não saia daqui desse jeito. Não vale a pena. Não vale a pena. Quando Jesus disse assim: eu vou levar minha cruz, Ele também estava dizendo: traga a sua, junto comigo, renda-se a mim e morra, e eu vou ressuscitar você. Porque essa ressurreição que nós tanto falamos não é uma proposta para o nosso pós-morte somente, é uma proposta para hoje. Ele quer ressuscitar a sua vida hoje. Tudo em nós que estava morto, tudo em nós que estava perdido, toda a carne morta. Como hoje eu conversava com uma pessoa e dei a ela esse entendimento de que o nosso organismo, ele sempre reage às nossas dores com carnes mortas. Você bota o sapato no pé, aí o sapato faz um calo, machuca, dói, sai água, aí você não quer só botar o sapato, aí você bota um remedinho e bota um band-aid e continua no sapato. Aí usa de novo, ele machuca mais um pouquinho, mas você insiste. Aí o seu organismo vai começar a reagir àquilo que ele está sendo sujeito. E qual é a reação do organismo? Criar uma casca, ou seja, um excesso, uma pele morta, que nós chamamos de calo. Nós vamos nos encaliçando em nossas vidas. O nosso coração vai se tornando um calo seco, cheio de pele morta, porque nós temos medo de sofrer, aí nós não queremos nos envolver com ninguém, a gente fica se resumindo a nossa própria vida. Tem gente que acha que não vale nem a pena chamar alguém para o concílio, porque diz: se eu chamar e depois não der certo, essa pessoa vai terminar me culpando. A proposta de Jesus é: esteja atento
porque o reino do meu Pai, que é o reino que eu queria que vocês entrassem, que eu espero vocês lá, palavras de Jesus para nós, é o reino que os necessitados têm muita vez, as crianças são muito amadas, e a vida é muito mais do que os nossos prazeres em apetites, as nossas autossuficiências e os nossos dinheiros. Que nós possamos compreender isso em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos e orar a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que Tu esteja ministrando, Senhor, não só como Tu ministrasse a mim e me encorajasse a vir aqui dizer isso, mas que Tu estejas também falando a cada um dos irmãos que aqui estão, a cada um daqueles que podem nesse momento estar nos ouvindo, Senhor. Que o Senhor visite agora as nossas casas, visite o nosso ser, em nome de Jesus Cristo, Pai. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso propósito. Pega nas nossas mãos, e nós Te pedimos a Tua ajuda, porque nós não estamos conseguindo irmos sozinhos. Só o Teu ensinar não tem sido, Senhor, ainda para nós o bastante. Por misericórdia e graça, pega nas nossas mãos e ajuda-nos a vencermos, Senhor, as nossas provações, as nossas tentações, e ajuda-nos, Senhor, a abrirmos os nossos olhos e a percebermos o reino de Deus que chegou. Amém e amém. Vocês podem vir à frente, nós vamos agora colocar os nossos pedidos.